Primeiramente, o diabetes pode ser entendido como um grupo de doenças metabólicas caracterizado pelo aumento dos níveis de glicose sanguínea causados por um distúrbio na secreção ou na ação da insulina. Está sendo considerado como epidemia pelo fato de ser um dos maiores problemas de saúde a serem resolvidos no mundo todo. Só no Brasil, segundo estimativas, já são mais de 12 milhões de portadores com maior incidência em pessoas acima de 40 anos. Existem várias formas de diabetes, porém, a mais comum é a diabetes mellitus tipo 2, onde não é necessário o uso da insulina inicialmente. Geralmente, há uma predisposição em pessoas na faixa acima dos 40 anos. Porém, nos últimos anos, devido aos maus hábitos alimentares e ao sedentarismo, notamos que houve e há um grande aumento no número de casos em crianças obesas ou com sobrepeso diagnosticado com diabetes. O controle da doença consiste basicamente em uma dieta regrada, uso de medicamentos, orais ou injetáveis, atividade física e, na sua grande maioria, não é necessário o uso da insulina. Existe ainda um grande leque de medicamentos para o controle dessa doença, mas o problema maior está na dificuldade do paciente manter a adesão ao tratamento e principalmente a restrição de alguns alimentos. O diabetes tipo 2 corresponde a aproximadamente 95% de todos os casos de diabetes. Olá, o meu nome é Carmelinda Cereja Silva e eu sou aluna do curso de Fisioterapia. E estou aqui para falar um pouco sobre a diferença do diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. Tá? O diabetes tipo 1 ele é uma doença mais grave e tem uma total ausência na produção de insulina. Em geral, o diabetes tipo 1 ele começa em crianças e adolescentes, os quais terão que ter um controle do seu diabetes aí com insulina para o resto de suas vidas, né? E esse tipo de diabetes, ele ocasiona geralmente assim em crianças que emagrecem, né? E elas podem até engordar um pouco devido ao tratamento com a insulina. E no geral, essas crianças elas perdem muito peso, urinam muito, bebem muita água e podem até chegar em um estado de coma diabético, né? Onde conhecemos também como cetoacidose. Também o diabetes tipo 2, ele já é diferente porque ele ocasiona em adultos e quase que uma regra absoluta, as pessoas que sofrem com excesso de peso ou obesidade mesmo, mas elas não têm nenhum desses dois, se elas não têm nenhum desses dois fatores, a maioria vai ter um abdômen volumoso, onde chamamos também de obesidade abdominal. E esse tipo de diabetes, né, ao contrário do tipo 1, que tem uma destruição das células que produzem insulina, no tipo 2 já não tem essa destruição, a não ser em um estágio avançado. E o que caracteriza esse tipo de diabetes é a resistência à insulina, né? Ela não consegue cumprir com a sua função. E com essa resistência à insulina, as células betas do pâncreas não aguentam mais a demanda e o esforço de vencer a insulina. Aí o pâncreas produz menos insulina e é aí que aparece o diabetes tipo 2. Na resistência à insulina há um acúmulo de glicose plasmática. O organismo, dentre outros processos, tenta regularizar o excesso de excreção urinária de glicose, aumentando ainda mais a demanda de produção de insulina. Este processo, em longo prazo, pode deixar as células betas num tipo de exaustão, a ponto de não produzir mais a quantidade suficiente para manter a regulação de glicose metabólica. Agora eu vou estar falando sobre os exercícios para diabéticos. A rapidez e a extensão da urbanização são algumas das características do século XX, principalmente do XXI. Esse processo provocou modificação nos costumes das pessoas, alterando de maneira agressiva os hábitos dietéticos e no estilo de vida da população, acarretando enorme redução dos níveis de prática de atividade física. Essas mudanças provocam um significativo impacto sobre a saúde e a mortalidade de grandes populações, constituindo assim um grande problema de saúde pública. O DM é um dos mais importantes problemas de saúde mundial, tanto em número de pessoas afetadas, como também de incapacitações e mortalidade prematura.
bem como elevado custo para o desenvolvimento do tratamento. Estudos realizados pela Unicamp mostraram resultados da prática de atividades da prática. Para a prevenção das complicações relacionadas à diabetes, é importante que o paciente modifique seu estilo de vida, existindo um consenso entre as entidades que se dedicam aos estudos, afirmando que a educação para o autocuidado é uma das estratégias mais adequadas e indicadas para que o portador da diabetes 2 alcance o nível de saúde normal ou quase normal de glicose sanguínea. Viver bem com o diabetes 2 não é uma tarefa difícil para quem olha de fora, mas para isso é necessário alguns cuidados para ter o controle da patologia. Entre eles, podemos citar a consulta regular ao médico para efetuar a verificação de exames de sangue, principalmente evitar o excesso ou uso de açúcar, adoçante nas refeições, praticar regularmente exercícios físicos, não fazer uso de bebida alcoólica e nem de tabaco, nunca se automedicar ou usar remédios por recomendações, não seguir dietas que seja generalizada, pois o plano alimentar deve ser individualizado, visando apenas o consumo de nutrientes necessários para cada paciente. Então, pacientes que não controlam de maneira adequada o diabetes 2 podem sofrer com cegueira, insuficiência renal, derrame, úlceras, amputação de membros, incontinência urinária, principalmente se for do sexo feminino, e alterações cognitivas. Pessoas mais propícias à diabetes são pessoas com excesso de peso e obesidade, que consomem açúcar e gordura de maneira excessiva, sedentários, que possuem histórico familiar e herança genética da doença, maiores de 30 anos, aumentando o risco gradativamente de acordo com o envelhecimento, estresse excessivo, pré-diabéticos, usuário de álcool e fumantes, HTA, mulheres com diabetes gestacional prévia, com histórico de doenças cardiovascular prévia. E a prevenção passa por alguns pontos chaves para ter uma vida saudável e distante da doença. Entender como é que funciona a diabetes, adotar um padrão de vida saudável ou de maneira regular, alimentação equilibrada, prática de atividades e exercícios físicos. Em caso de diagnósticos, controlar os níveis glicêmicos, monitorar periodicamente os níveis de glicemia no sangue, tomar medicamento de acordo com a prescrição do seu médico. A diabetes não é um bicho de 7 cabeças. Há pacientes que vivem muito bem e até melhor do que viviam antes de serem diagnosticados com a doença. Tudo isso devido à transição de hábitos, fazendo com que o paciente se adapte e se prontifique a enfrentar a vida de maneira mais cautelosa e recomendada, não privando totalmente ele de fazer o que gosta, e sim ensinando como deve e quais frequências das práticas de atitudes devem ser tomadas em determinados momentos, sempre tendo a individualidade e conciliação entre o bem-estar e o tratamento eficiente.